abrir a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 12. Evangelho de Mateus, capítulo 12. Glória a Deus. Quem achou, diga eu amo a Bíblia. Nossa, irmãos, estão bons de Bíblia hoje, aleluia. Evangelho de Mateus, capítulo 12, nós vamos ler o versículo 46 em diante. Mateus 12, versículo 46 em diante. Glória a Deus. Deus é fiel. Acompanhe comigo na sua Bíblia aí, Mateus capítulo 12, no versículo 46 em diante. Enquanto Jesus ainda falava ao povo, eis que a mãe e os irmãos dele estavam do lado de fora, procurando falar com ele. E alguém lhe disse: a sua mãe e os seus irmãos estão lá fora e querem falar com o Senhor. Porém, Jesus respondeu ao que lhe trouxe o aviso: quem é a minha mãe e quem são os meus irmãos? E estendendo a mão para os discípulos, disse: eis minha mãe e meus irmãos. Portanto, aquele que fizer a vontade de meu Pai Celeste, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Amados, nessa passagem, Jesus estava falando, estava pregando, anunciando o reino para um monte de gente que estava ali, os discípulos e mais uma multidão muito grande. E ele estava pregando e ensinando, e os discípulos estavam com ele o tempo todo, eles estavam caminhando junto de Jesus. A um ponto que a mãe de Jesus e alguns dos irmãos de sangue, os irmãos por parte de pai aqui da terra de Jesus, os demais filhos de Maria chegaram para ele, para os discípulos, falando: olha, fala para Jesus vir aqui, porque a gente precisa falar com Jesus, poxa. E ao ponto que Jesus olhou e apontou para os discípulos que estavam ao lado dele e disse: olha, estes são meus irmãos, estes são minhas irmãs, e aqui está a minha mãe também. Queridos, ele até conclui dizendo que aquele que faz a vontade do meu Pai, esse é meu irmão, esse é minha irmã. Eu quero que você compreenda nesta noite, para juntos nós louvarmos a Deus com o nosso coração, com a nossa alma. Nós somos uma família. Amém? Nós somos uma família. O nosso único objetivo como igreja, é caminharmos juntos até o céu. Sabe o que me motiva a estar aqui no domingo? Sabe o que me motiva a estar aqui numa quarta-feira em oração? A estar numa sexta-feira ouvindo a palavra e adorando a Deus? O que deve nos motivar é o privilégio e a oportunidade de estarmos em família. Aí você pode dizer assim para mim: mas Jonatas, meu pai não vem na igreja, minha mãe não vem na igreja, ou os meus filhos não vêm na igreja. Diante de você estão os seus irmãos e suas irmãs. Por isso que Cristo falou: olha, aquele que vem até mim, que não tenha deixado tudo, não vai receber aí 100 vezes mais. Você pode dizer: mas eu não tenho irmão, eu sou filho único. Aqui você tem no mínimo, aqui deve ter uns 40 irmãos seus já, cara. Sabe? Que vão caminhar do seu lado, que vão estar do seu lado. E eu quero que você abra a sua mente para compreender que você tem que ficar tão pertinho do seu Pai, tão perto de Deus, para que o amor dele seja derramado no seu coração, o amor dele, e você derrame o amor dele sobre seu irmão, sobre a sua irmã. Amém, queridos? Nosso único propósito como igreja é nos tornarmos uma família. Então eu quero que, em nome de Jesus,
nós possamos, com um coração assim, sincero, com um coração íntegro, e dizer: Deus, me ajuda, porque até hoje eu não entendia isso. E a gente começa a entender. Senhor, me ajuda, porque tem uns irmãos chatos lá que eu não gosto. e Espírito Santo, move o nosso coração, para que a gente possa adorá-lo em espírito e em verdade. Para que a gente possa adorá-lo. Porque foi isso que ele começou a fazer, e isso ficou relatado em Mateus capítulo 12, do versículo 46 em diante. Pensa, Jesus, há 2000 anos atrás, nos chamou de irmãos, nos chamou de irmãs. Então eu quero que você entenda que nós temos por Pai o nosso Deus, e eu quero que você viva como um filho de Deus, como uma filha de Deus. Ame tanto o seu irmão que ele possa ver Deus na sua vida. Perdoe tanto o seu irmão que ele fala: não sei o que acontece com você. E você possa dizer: não sou eu, é o amor do meu Pai. Amém, irmãos? Amém. Diante disso, vamos louvar ao Senhor. Eu convido a toda a igreja a louvar a Deus comigo nesta noite. Se coloque em pé e aplauda o nome do Senhor, em nome de Jesus. Aleluia. Santo Deus. Olha para essa pessoa maravilhosa que está ao seu lado e fala assim: ó, eu te amo em nome de Jesus. Aí é fácil, né? A maioria é tudo casado. Como eu estou feliz hoje de vir aqui a família do HP. Fazia tempo. Saudade de todos vocês. Saudade também do nosso evangelista Oséias, que não estava aqui no domingo passado. Nosso pastor Sérgio. Da Nath também, que não estava aqui. Enfim, como o pastor Jonathan falou, é gostoso estar em comunhão junto com vocês. É gostoso poder olhar no rosto de vocês e ver que Deus está cuidando de todos vocês. Então que nessa noite, irmão, que você possa oferecer o seu melhor louvor a Deus. Então todos falam assim para Jesus: obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Eu sei que a máscara está abafando aí a palavra de vocês, mas respira fundo e fala assim: ó, obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Dê uma linda salva de palmas em nome de Jesus. Vamos celebrar o nome do Senhor Jesus. A tua força
falar para os irmãos pegar na mão assim do lado, assim, ó, apertar até dizer glória a Deus, mas não pode. Irmãos, que nesse momento vocês todos possam fechar os olhos e você possa pensar apenas em Deus. Tem pessoas maravilhosas do seu lado, mas assim, nesse momento, vamos ligar o nosso pensamento em Deus. E você vai começar a fazer a reflexão de tudo aquilo que Deus tem feito por você. Por mais que você não mereça, por mais que você às vezes não está ainda de acordo com aquilo que o Senhor quer, mas o Senhor tem cuidado de você. O Senhor tem sustentado a sua vida. E todos podem dizer que até aqui o Senhor tem ajudado. O Senhor, Ele vê a sua luta. O Senhor vê a sua dificuldade. E Ele só pede para você não desanimar, porque Ele tem tomado o controle de tudo. Ele está no controle de tudo. E nesse momento, junto conosco, com o Ministério de Louvor, eu convido você a elevar a sua voz, falando assim: Senhor, Tu és bem-vindo aqui neste lugar. Que o Teu Espírito Santo, Senhor, possa encontrar corações nessa noite. Que o Senhor possa, Pai, estar se agindo, Pai. Pai, que o Teu Espírito Santo, Pai, possa transformar, possa renovar, Senhor. Louve o Senhor. Tu és bem-vindo aqui em nosso coração. Toma a direção. Deus, fogo consumidor, sem impedimentos vem, faz
nosso Deus. E canta lá, que se abra os céus, o teu reino vem, nossa fé está. E canta lá, se me anda lá, e canta lá, e me anda lá. O Senhor, Ele é tão maravilhoso. Mesmo antes de nós foram apresentados ao nosso Deus, Ele sempre lá do início, que Ele criou tudo, Ele nos amou. E é tão importante isso, quando a gente reconhece o amor do Senhor Jesus, que a gente não quer ficar longe dEle. E Ele fez um ato tão maravilhoso, que quando o mundo estava sem nenhuma solução, quando o mundo estava entregue nas mãos do maligno, Deus, o Todo-Poderoso, enviou o Filho amado dele aqui na terra, e Ele se entregou por mim e por você. As coisas que não tinham mais sentido na nossa vida começou a ter de novo. Aonde você não tinha mais uma luz no fim do túnel, Deus começou a brilhar na sua vida e começou a iluminar os seus caminhos. Deus começou a pegar na sua mão e falando assim: filho, eu estou com você porque eu te amo. Eu amo você. Tudo aquilo que eu fiz lá no Calvário não foi à toa. Eu continuo vivo. Meu Espírito Santo ainda, aquele que buscar, vai achar, vai encontrar. O Espírito Santo está em nosso meio. Riandalaias. Para todo aquele que clamar, vai encontrar. Para todo aquele que está passando por prova, chamar o Senhor Jesus ao seu lado, você passará com Ele. O Senhor, Ele vive, igreja. O Senhor, Ele está vivo, igreja. Ele não morreu, porque quando foram lá no Calvário para tentar achar o corpo de Jesus, Ele não se encontrava. Ele venceu a morte e se está vivo até hoje, querendo procurar, achando ainda corações até a vinda dele. Porque quando o Senhor voltar, Ele vai buscar a noiva dele, sem mancha, sem nada, Ariandalás. E para todo aquele que continuar firme até o fim, herdará o reino dos céus. Feche os seus olhos e louve. Santo Deus. Deus amoroso. Obrigado, Senhor. Santo Deus. Veja o amor do Pai, mistério que não posso entender. Quão grande é o teu amor, e o quanto nos deseja.
Glória a Deus, a igreja pode se assentar, amém? Grande é o nome do Senhor. Canta minha alma. Aleluia. Que grande amor. Aleluia. Querido, meu coração se alegra, Aleluia. sabe, de poder louvar ao Criador junto com a minha família hoje. Eu quero só ler mais um salmo e logo em seguida nós daremos sequência ao nosso culto. Logo em seguida eu estarei passando a oportunidade à nossa irmã Tatiane, que tem uma palavra de Deus aos nossos corações. Mas eu preciso ler com você antes o livro de Salmos, número 42. Aleluia. Grande é o nome do Senhor. Salmos de número 42. A gente acabou de louvar, né? Que se abram os céus, que o teu reino venha. Aleluia. Glória a Deus. E a gente louva que se abra os céus, que o teu reino venha. Entenda que quando Cristo morreu naquela cruz, Ele rasgou os céus para nós. Todos nós temos acesso ao Pai. Todos nós podemos dobrar o nosso joelho e podemos falar com Ele. E eu quero ler com você Salmo de número 42. Eu quero ler com você o versículo 1. Amém? Quero ler com você somente alguns versículos. Acompanhe comigo na sua Bíblia Sagrada. Salmo 42, 1 diz assim: assim como uma corça suspira pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei me apresentar, quando irei e me apresentarei diante da face de Deus? Agora vai para o versículo 11. Salmo 42, versículo 11, a conclusão do capítulo 42. Por que você está abatida, ó minha alma? Por que se perturba dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele, meu auxílio e Deus meu. Nós acabamos de cantar um hino que dizia: canta minha alma, que grande amor. Eu quero te fazer uma pergunta para que você reflita. O que a sua alma tem cantado? Qual louvor tem dentro da sua alma? Mas você vai, como assim, Jonathan? É aquilo que eu fico escutando? Não. O salmista acabou, ele começa o capítulo 42 dizendo: assim como uma corça, não é? Que suspira pelas águas, que está procurando uma água. Ele fala assim: eu tenho sede do Senhor. E eu quero que você entenda. Não adianta nós dizemos: eu louvo a Deus, se a nossa alma busca outra coisa. Que a nossa alma tenha sede de Deus. Aí você vai olhar para mim: mas Jonatas, você não sabe o que eu vivo, você não sabe os meus problemas, as minhas lutas, as minhas aflições do dia a dia. Olha que interessante o segredo que os filhos de Corá declararam aqui, e Deus permitiu que chegasse até a gente, para a gente ler hoje. Ele disse no versículo 11: por que você está abatido, a minha alma? Por que se perturba dentro de mim? Com quem ele estava falando? Não é? Com quem ele estava falando isso? Alguém arrisca? Ele estava falando com quem? Quando ele disse: por que está abatida a minha alma? Ele estava falando com quem? Com ele mesmo. Aleluia! Os irmãos são bons de interpretação literal, glória. Ele estava dizendo para ele mesmo. Ele estava pegando e conversando com ele mesmo, dizendo: por quê? Por que você está abatida a alma? Ou por que você está triste, Jonatas? Ele estava dizendo para ele mesmo: por quê? Espera em Deus, porque você vai louvá-lo. E eu quero dizer para você nessa noite: quando você ficar triste, ou quando você ficar preocupado, ou quando alguma coisa chatear o seu coração, ou quando alguma coisa incomodar tanto a você, que você fique chateado e não veja solução, repita para sua alma: alma, espera em Deus, não se perturbe, não se preocupe, porque nós vamos louvá-lo.
Amados, isso tem que queimar dentro do nosso coração. Isso precisa formar em nós, não somente informar. Eu não quero que você saia daqui sabendo o Salmo 42. Eu quero que você saia daqui vivendo o Salmo 42. Irmãos, diga para a sua alma, cala a boca em nome de Jesus. Tá bom? Diga isso para a sua alma. Cala a boca, alma. Cala a boca, porque a sua paz vem de Deus. Fica quieta, preocupação, ansiedade, porque o seu louvor, a sua paz, a sua segurança vem do nosso Pai. Aleluia. Isso é meditar, irmãos. Isso é se debruçar nas Escrituras Sagradas. E eu quero que você medite, você se debruce nessa palavra, em nome de Jesus. E entenda, a gente louva, eu disse isso na sexta-feira, se não me falha a memória. Quantos aqui cultuaram a Deus conosco na sexta-feira? Levante a mão. Amém. 5 pessoas. E eu quero que você entenda, quarta-feira nós temos culto às 8 horas e sexta também. E o Espírito Santo, eu aprendi algo e eu compartilhei com os irmãos que estavam. Eu quero compartilhar com você que não estava presente. Entenda, o Espírito Santo, ele vem por completo sobre a vida da pessoa. Sabe, a gente busca, Senhor, eu quero ser mais cheio do Teu Espírito Santo, eu quero ter mais do Senhor, enche-me Espírito, eu quero ser mais, venha sobre mim. Entenda que quando você recebeu ele, ele veio por completo, ele não vem em pedacinhos. Uma porção do Espírito Santo para você hoje, amanhã você vem e busca mais 2 quilos. Não existe isso, ele vem por completo. O que nós precisamos fazer é permitir o agir dele por completo na nossa vida. Somos nós que trancamos o nosso coração para ele. Somos nós que pegamos uma parte da nossa vida e dizemos assim: Espírito Santo, aqui o Senhor mexe, aqui sou eu. Espírito Santo, aqui nesse lugar aqui não, a chave está comigo, o Senhor não vai entrar aqui dentro, desculpa, as minhas mágoas são minhas, as raivas que eu tenho são minhas, o meu pecado é meu, o Senhor não vai entrar. Então eu quero que você abra o seu coração por completo. Abra todas as portas aí e deixe ele controlar a sua vida por inteiro. Que todas as partinhas do seu corpo busquem o Senhor. Que todas as áreas da sua vida tenham sede para que ele controle, para que ele guie. E que você não fique perturbado. Que você tenha paz. Quem recebe essa palavra, diga amém. Então haja paz sobre o teu coração, sobre a tua vida, em nome de Jesus. Amém? Nós vamos ouvir uma palavra de Deus sobre a vida da nossa irmã Tatiane, mas o pastor Estevão pediu para que eu fizesse algo aqui agora. É isso mesmo, pastor Estevão? Amém. Amém? E eu farei. Amém? Eu quero nesta noite chamar a minha amada missionária assim. Amém? Você pode ficar em pé, missionária? Um instante. Glória a Deus. Eu quero convidar a igreja toda a ficar em pé também. Vamos fazer uma oração. E eu quero, em nome da igreja Guerreiros de Jesus, presentear a nossa amada missionária, amém? Que está fazendo, ela falou para mim, mas eu acho que ela tem entre 18 e 19 anos, amém, irmãos? E louvado seja Deus pela tua vida, que o Espírito Santo continue abençoando, guiando a vida da irmã. A irmã é um exemplo para todos nós, amém? Para guerreiros de Jesus. O Espírito Santo continue cuidando do seu coração, para que a irmã esteja sempre ao lado do pastor Rodson e sempre sendo essa referência de mulher de Deus para todos nós aqui da igreja de Guerreiros de Jesus. E em nome da Igreja de Jesus eu quero dizer, nós amamos a irmã. Então, amém? Vamos dar uma palavra de salve para o Senhor Jesus, amém? Vamos fazer uma oração agradecendo a Deus pela vida da nossa amada missionária, agradecendo a Deus para que o Espírito Santo continue cuidando dela, amém, em nome de Jesus. E aproveitar que o pastor Rosa está ali, ele vai abraçar ela ali com carinho e vai estar orando junto com ela em nome de Jesus. Estenda a sua mão e ore. Pai, nós te agradecemos e te louvamos. Muito obrigado, Senhor, por esse dia, por esta oportunidade, pela vida da missionária. Senhor, está completando mais um ano de vida na sua presença, ao seu lado, juntamente com o pastor Rodson, cuidando, ó Deus, ó Pai, desta igreja. Espírito Santo, continue fortalecendo o coração e a alma dela. Continua, Senhor, sendo a força, o alento e o sustento da vida da tua filha, Pai, para que em nome de Jesus, Senhor, ela continue, Deus, derramando da sua graça e do seu amor sobre todas as vidas que o Senhor tem dado a ela a conhecer,
da vida da nossa amada missionária Iraci. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Deus a abençoe, minha amada missionária, em nome de Jesus. Glória a Deus. Os irmãos podem se sentar. Depois os irmãos têm uma palavra de carinho, porque abraçar a gente ainda não pode. Mas tem uma palavra de carinho a nossa amada missionária Iraci. E irmã Tatiana está com a oportunidade em nome de Jesus. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor, amém? Amém. Faz um tempinho que eu não falo aqui, né? Tô nervosa. Eu vou pedir para os irmãos abrirem suas Bíblias em Filipenses 4. Filipenses capítulo 4, eu vou estar lendo do verso 10 até o verso 13. Todo mundo achou? Amém? O título é: Paulo agradece aos filipenses os dons recebidos. Saudações finais. Versículo 10. Ora, muito me regozijei no Senhor por finalmente reviver a vossa lembrança de mim, pois já vos tinhas lembrado, mas não tinhais tido oportunidade. Não digo isso como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas. Estou instruído tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Fui convidada aqui para falar de dízimo e ofertas. E eu acho que nesse momento de pandemia, talvez às vezes seja o assunto mais difícil de se falar, né? Porque eu creio que todos estão passando, cada um por uma situação diferente. Mas essa palavra aqui nos fala que Paulo, ele estava preparado para passar momentos de necessidades e momentos de fartura. Porque ele era um firmado em Deus. Mas o mais importante de tudo é lembrar o contexto que isso aqui está inserido. Paulo estava agradecendo os filipenses por toda a ajuda que ele recebeu em sua obra. Então eu penso, nesse momento, nós somos a igreja de Filipenses na vida de alguém. Nós estamos ajudando pessoas. E Paulo passava por necessidade, ele estava pregando o evangelho. E ele precisou de alguém. Então, nesse momento, como igreja, nós temos que ser esse alguém na vida de outras pessoas, né? E eu penso assim que não está fácil para ninguém. Eu imagino que cada pessoa aqui tem a sua necessidade no particular. Já é assim no nosso cotidiano, né? Imagina nesse momento de pandemia, né? Mas quando a gente vem aqui e traz o nosso dízimo e oferta, não é pelo dinheiro, mas é pelo significado que isso tem no nosso próprio coração. Porque nesse momento que eu entrego o dízimo para Deus, eu estou dizendo que eu me importo com a obra, com a pregação do Evangelho. E que ainda que a minha situação esteja difícil, eu preciso lembrar que tem pessoas lá fora que talvez estejam em situações mais difíceis ainda. Amém. E eu preciso estar aqui para ajudar essas pessoas. Então assim, não importa o valor, eu costumo até falar que às vezes a gente sabe quanto ganha quando a gente vê no envelope do dízimo, né? E aí, quando a Ritinha assina lá pra gente, eu falo assim: Senhor, a gente fechou um mês com isso e pagamos todas as contas e ainda sobrou dinheiro. Não faltou nada. E aí você pensa, porque quando recebe bastante, você pensa, é normal, você consegue pagar todas as contas e ainda sobrar dinheiro. Mas e quando você recebe pouco? Você pensa assim: como eu paguei todas as contas e ainda me sobrou dinheiro? É Deus em nossas vidas em cada detalhe. Então o que nós temos que fazer é praticar a gratidão. Não adianta pedir para Deus ensinar você a ser grato, porque Deus não vai te ensinar a ser grato. Ele vai te dar a oportunidade de exercer a gratidão. Então você precisa aprender a reconhecer nos mínimos detalhes. Às vezes coisinhas pequenas a gente deixa passar, mas no final do dia
né? Quando você deita, eu sempre falo para vocês, é bom a gente fazer um resumo do nosso dia, porque a gente percebe, poxa, aconteceu isso, eu nem percebi, olha como Deus foi bom na minha vida. E às vezes é uma coisinha de nada, mas tem um significado tão grande. E quando você vem aqui, você deixa o seu dízimo, a sua oferta, você traz as suas primícias, você está exercendo gratidão. Porque Deus te deu e agora você está dando para outra pessoa. Quando você fornece o seu dízimo, é para que esse templo continue aberto, para que outras pessoas conheçam a palavra, para que o evangelho continue sendo pregado, para que Paulo continue nas ruas. Foi isso que a igreja de Filipenses fez, manteve ele de pé, suprindo todas as necessidades, mas ele estava preparado a passar a dificuldade, porque ele tinha Cristo, e todas as coisas em Cristo nós podemos. Então, por mais que seja difícil nesse momento, né, de pandemia, pessoas perdendo emprego, pessoas tendo redução de salário, pessoas com comércio fechado, a gente precisa ter fé que Deus está no controle de todas as coisas, e Ele não vai deixar faltar nada. E quando a gente passa por dificuldade, é para nosso aprendizado. Nunca é por maldade, nunca é por castigo, é para ensino. Amém? Amém. Então eu quero agradecer a oportunidade. Quero convidar os irmãos para ficar de pé, pegar o seu dízimo, a sua oferta, e nesse momento agradecer. Não só pelo que você vai ofertar agora, mas por tudo. Né? Por tudo até aqui, até o dia de hoje. E não sei se os irmãos tiveram tempo de falar com Deus durante essa semana, talvez só está sendo agora. Então é o momento da gente agradecer tudo e não fazer mais isso. Falar com Ele mais vezes durante a semana. Né? Mas agradecer nesse momento por todas as coisas. Amém? Então estenda o seu dízimo, sua oferta. Se você não tem nada hoje, estenda sua mão também, para que Deus abençoe quem está tendo para abençoar, e para que você seja abençoado, para que você possa abençoar outras pessoas também. Amém? Senhor, meu Deus, Pai Todo-Poderoso, nesse momento, Senhor, estamos aqui como igreja, Senhor, mesmo sendo falhos, mesmo, Senhor, deixando tanto a desejar por vezes, grande tem sido a sua misericórdia e o seu amor com cada um de nós. Senhor, nesse momento nos reunimos aqui para ofertar, Senhor, não só o nosso dinheiro, mas a nossa gratidão por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, do mínimo detalhe, Senhor. Nós te agradecemos e pedimos, Senhor, que todas as ofertas, todos os dízimos, todas as primícias, Pai, sejam encaminhados pelas Tuas mãos às pessoas que mais precisam, Senhor, porque a Sua misericórdia veio para todos nós e que por meio de nós elas alcancem todos os cantos da terra. É o que te pedimos, Senhor, e te agradecemos, e que na vida de cada irmão e cada irmã aqui nada falte, Senhor, para que a gente possa sempre estar abençoando alguém. Isso é o que te pedimos e te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Eu agradeço a oportunidade. Amém, Jesus. A paz do Senhor a todos. Desculpa, a paz do Senhor a todos. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Bom, nós já vamos passar para a palavra. Diaconisa Marisa, por favor, pode vir aqui. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, nós, como a nossa evangelista falou, todo mundo está falando, né? Nós realmente estamos passando, né, por essa pandemia. Vai ficar na história, na nossa história, né? Eu passei por uma pandemia, daqui a 20 anos vai estar falando dela, né? Tomara que não tenha outra, né? Pior, né? Pode passar aqui. Pode passar aqui. Eu quero só lembrar de uma coisa, antes de passar a palavra para a irmã Marisa. Eu estava lendo uma história, sempre leio as histórias bíblicas, né? E um dos personagens, assim, para mim, mais corajosos do Velho Testamento é Gideão, um juiz que viveu no século IX a.C. E a situação deles não estava nada boa, bem parecida com a nossa. Embora não tivesse uma pandemia na época, havia os midianitas, que também era pior que uma pandemia. Os midianitas acabavam com a plantação deles, deixavam eles com fome, empobrecidos, quer dizer, pior do que essa pandemia de hoje. E todos estavam com medo, e perdiam suas vidas, eles eram violentos, eles eram cruéis e sanguinários.
Até que Deus um dia, né, através do anjo do Senhor, que é a aparição de Cristo no Velho Testamento, falou com ele: "Ó varão valoroso, o Senhor é contigo." Se o Senhor falasse conosco hoje, se dirigisse a nós a palavra hoje, como é que ele se expressaria? Será que ele diria para mim: "Hodson, varão valoroso, o Senhor é contigo"? Ou ele nem falaria comigo? No meio daquela bagunça toda, nós sabemos da história, vimos lá a grande vitória de Gideão por ser obediente a Deus e por querer fazer o que é certo. Então, irmãos, independentemente do que estamos passando, não podemos mudar o rumo da nossa vida, principalmente a nossa vida com Cristo. Não podemos mudar. Lutas e tribulações, eu sei que tem irmãos passando por várias lutas, tenho conversado com alguns irmãos, o Abraão, nosso irmão, os irmãos que perderam emprego, teve o João que saiu agora do emprego, nosso irmão também. Vemos que a nossa igreja era uma igreja que ninguém estava desempregado, hoje tem um monte. E por que Deus permite que essas coisas ocorram, né, irmãos, em nossas vidas? Ele permite para a gente aprender algo dele. Pode ter certeza, eu tenho, irmãos, 40 anos com Cristo, passei por dificuldades financeiras tremendas ao longo da minha vida, várias delas. Até que, há pouco tempo atrás, o Senhor falou para mim assim: nunca mais, até você morrer, você vai passar por umas situações financeiras, nunca mais. Eu falei: tá bom, Senhor, obrigado pela sua generosidade, porque eu não mereço. Mas eu passei também, mas nunca isso me abalou. Pelo contrário, a minha fé se fortalecia muito mais. Gideão, se você olhar a fé de Gideão e dos homens que andaram com ele, e de todo Israel, se fortaleceram no meio de contendas enormes, de dificuldades enormes, até que eles ficaram bem depois de vida, e depois de alguns anos voltaram a errar de novo. Parece que ficar bem de vida, ou ter em abundância, parece que não é muito bom, principalmente para os cristãos. Até parece que isso traz uma distância, traz um enfraquecimento na fé, quando as pessoas estão muito bem de vida. Agora, quando não estão, todo mundo corre para o Senhor. Já perceberam isso? Todo mundo. Até quem é ateu fala: "Oh Deus, me diz", né? Até quem é ateu, ele volta a crer em alguma coisa que está passando por luta e tribulação. Mas que essa pandemia vai passar, tá, irmãos? E nós vamos voltar tudo ao normal. Quem crê, diga amém. Vai voltar o teu salário de novo, viu? O teu trabalho, vai voltar tudo de novo. Mas daqui a pouco tempo vai ter uma pior. Não sei se vai ser uma pandemia, mas vai ter coisa pior. Tá bom, irmãos? Para que todo mundo veja que o Senhor é Deus, o Senhor Ele requer que a gente se arrependa, e muita gente não está se arrependendo dos seus pecados por causa dessa pandemia que surgiu no mundo. Isso é pecado, irmãos. Pecado, temos que se arrepender. Todos devem se arrepender. Eu peço perdão todos os dias, irmãos, por todos os pecados que eu cometi. Não é momento de rir, como eu falei para os irmãos. É momento de prantear. Prantear pela nossa insignificância e pelo que nós representamos. Nada. Não representamos nada diante de Deus. Mas Deus, pela sua infinita misericórdia, nos proporcionou que estivéssemos aqui hoje, por exemplo. Todo mundo de máscara. Eu não estou, porque eu sou meio, como eu já falei, eu sou meio rebelde. Mas estamos todo mundo aqui, ó. Está faltando bastante gente, né, pastores? Jonathan, está faltando. Sente falta, não sei, Jonathan? O Estevam sente falta dos irmãos, também sinto, né? Mas estamos aqui, já recomeçamos. E que o Senhor, irmãos, possa te dar força no meio da luta que você está passando, viu? Todo mundo está. Da batalha que você está passando, que Deus possa te dar vitória, e você vai sair aí fortalecido, como Gideão saiu, fortalecido. Ele saiu como praticamente um rei de Israel, né? Era o juiz, né? Mas o líder principal de Israel, e ele era de uma tribo pequenininha, da menor família, Gileade, né? É isso mesmo, pastor? Gileade, né? Da menor. E ele se tornou maior em Israel. Amém, irmãos? Vamos ficar todos em pé, por favor. Nós vamos ouvir a mensagem do Senhor, a palavra de Deus.
Vamos ouvir com atenção, amém, em nome de Jesus, porque Deus tem falado e tem tratado conosco, amém? O pastor Sérgio vai fazer a oração e vai passar a palavra para a nossa diaconisa Marisa, amém? Amém, irmãos. Orar com máscara é difícil, então com licença a todos. Irmãos, primeiro, espero que todos estejam com bastante fome, porque a palavra significa alimento para a nossa alma, para o nosso espírito. Existe uma separação de cadeiras, mas não pode existir separação do ouvido com o coração. Ouça com o ouvido físico, mas com o ouvido espiritual principalmente. Oremos? Deus amado, Deus querido, Pai de poder, glória e graça, primeiramente te agradecemos por essa noite estarmos reunidos em Teu nome, Pai, em Tua casa, casa que chama pelo Teu nome, casa de oração. Te peço em nome do Seu amado Filho Jesus que use, Pai amado, a nossa irmã Marisa, Tua filha, como instrumento, como uma atalaia em Tuas mãos. Que ela venha, Pai amado, Pai querido, ser instrumento para trazer a Tua mensagem, Pai amado, seja de exaltação ou de exortação, mas que a Tua palavra seja um maná vindo do alto, que a Tua palavra venha alimentar a nossa alma, o nosso espírito faminto e sedento. Que nessa noite, Pai, a Tua palavra faça o nosso coração arder, Pai amado, do desejo da obediência, do desejo de nos colocarmos, Pai amado, verdadeiramente, Pai amado, ao Teu dispor. Senhor, ó Deus, toma-nos em Tuas mãos, assenta, Pai amado, como Tu assentaste o povo, Pai amado, ou no monte, Pai amado, Pai querido, das bem-aventuranças, aonde, Pai amado, muitos ouviram, muitos comeram, muitos se fartaram com a palavra vinda do alto. Isso te pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Uma salva de palmas para Jesus. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Amém. Eu estou muito feliz por mais essa oportunidade, né? Depois de 90 dias, poder estar aqui, para junto com os irmãos meditarmos na palavra do Senhor. Quem trouxe sua Bíblia, por favor, abra no Evangelho segundo escreveu João, capítulo 9. Evangelho de João, capítulo 9. Todos encontraram, amém? Leamos então. Na minha Bíblia o título é A Cura de um Cego de Nascença. E passando Jesus, viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isto, cuspiu na terra, e com a saliva fez lodo, e untou com o lodo os olhos do cego. E disse-lhe: vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa o enviado. Foi, pois, e lavou-se, e voltou vendo. Então os vizinhos e aqueles que dantes tinham visto que era cego, diziam: não é este aquele que estava sentado e mendigava? Uns diziam: é esse. E outros: parece-se com ele. E ele dizia: sou eu. Diziam-lhe, pois: como se te abriram os olhos? Ele respondeu e disse-lhes: o homem chamado Jesus fez lodo e untou-me os olhos, e disse-me: vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então fui e lavei-me e vi. Disseram-lhe, pois: onde está ele? Respondeu: não sei. Levaram, pois, aos fariseus o que dantes era cego. E era sábado quando Jesus fez o lodo e lhe abriu os olhos.
Tornaram, pois, também os fariseus a perguntar-lhe como vira, e ele lhes disse: pôs-me lodo sobre os olhos, lavei-me e vejo. Então, alguns dos fariseus diziam: este homem não é de Deus, pois não guarda o sábado. Diziam outros: como pode um homem pecador fazer tais sinais? E havia então dissensão entre eles. Tornaram, pois, a dizer ao cego: tu, que dizes daquele que te abriu os olhos? E ele respondeu: que é profeta. Os judeus, porém, não creram que ele tivesse sido cego e que agora visse, enquanto não chamaram os pais do que agora via. E perguntaram-lhes, dizendo: é este o vosso filho, que vós dizeis ter nascido cego? Como, pois, vê agora? Seus pais responderam e disseram-lhes: sabemos que este é nosso filho e que nasceu cego. Mas, como agora vê, não sabemos. Ou que ele tem aberto os olhos, não sabemos. Tem idade, perguntai-o a ele mesmo, e ele falará por si mesmo. Seus pais disseram isso porque temiam os judeus, porquanto os judeus já tinham resolvido que se alguém confessasse ser ele, o Cristo, fosse expulso da sinagoga. Por isso é que seus pais disseram: tem idade, perguntaram a ele mesmo. Chamaram, pois, pela segunda vez o homem que tinha sido cego e disseram-lhe: dá glória a Deus. Nós sabemos que esse homem é pecador. Respondeu ele e disse: se é pecador, eu não sei. Uma coisa eu sei, é que eu, havendo sido cego, agora vejo. E tornaram a dizer-lhe: que te fez ele? Como abriu seus olhos? Respondeu-lhes: eu já vos disse e não ouvistes. Por que quereis tornar a ouvir? Quereis vós, porventura, fazer-se também seus discípulos? Então o injuriaram e disseram: discípulo dele sejas tu. Nós, porém, somos discípulos de Moisés. Nós bem sabemos que Deus falou a Moisés, mas este nós não sabemos de onde é. E o homem respondeu e disse-lhes: nisso, pois, está a maravilha, que vós não saibais de onde ele é, e me abrisse os olhos. Ora, nós sabemos que Deus não ouve a pecadores, mas se alguém é temente a Deus e faz a sua vontade, a esse ouve. Desde o princípio do mundo, nunca se ouviu que alguém abrisse os olhos de um cego de nascença. Se este não fosse de Deus, nada poderia fazer. Responderam eles e disseram: tu que é nascido todo em pecados, quer nos ensinar a nós? E o expulsaram. Jesus ouviu que o tinham expulsado e, o encontrando, disse-lhe: crês tu no Filho de Deus? E ele respondeu e disse: quem é ele, Senhor, para que eu nele creia? Jesus disse: já o tens visto, e aquele que fala contigo. E ele disse: eu creio, Senhor. E o adorou. E disse Jesus: eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os não vejam e os que veem sejam cegos. Aqueles dos fariseus que estavam com ele, ouvindo isso, disseram-lhe: nós também somos cegos? E disse Jesus: se fosseis cegos, não terias pecado. Mas como agora dizeis: vemos, por isso o vosso pecado permanece. Amém. Podem se sentar. A cura desse cego de nascença aconteceu no tanque de Betesda, no tanque de Siloé, que o autor, o evangelista João, fez questão de trazer o significado, né? Que significa o enviado. E esse tanque, ele tem 5 metros de largura, 25 de comprimento e 5 de profundidade. E ele era, e continua sendo até hoje abastecido por um canal feito pelo rei Ezequias há 2.700 anos atrás. Esse canal ele foi descoberto agora recentemente, né? Podemos dizer assim, em 1886 esse canal foi descoberto e esse tanque ele é abastecido até hoje, até os dias de hoje, com a água de uma fonte chamada Virgem, que vem nasce ali no Vale do Cedron.
Então, é interessante, né? O significado do nome daquele tanque, né? Siloé. E a maneira como tudo aconteceu ali. Jesus passou, viu aquele homem cego, era um cego de nascença. E os seus discípulos perguntaram para Jesus: quem pecou, ele ou seus pais, para que nascesse cego? Bom, primeiro, a cura de um cego de nascença não era algo comum. Segundo a tradição rabínica, uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela poderia realizar milagres sobrenaturais. Ela poderia até ressuscitar um morto, poderia curar um cego, um paralítico, não é? Mas os rabinos haviam deixado fora das curas convencionais alguns milagres, que eles diziam que somente o Messias poderia realizar tais milagres. E esse milagre aqui, a cura de um cego de nascença, somente o Messias, de acordo com os rabinos, eles ensinavam isso para as pessoas, né? Para o seu povo, que somente o Messias poderia curar um cego de nascença. E além da cura de um cego de nascença, um outro milagre que somente, de acordo com os rabinos, a tradição rabínica, só poderia ser realizado pelo Messias, seria a cura da lepra, né, de um leproso, e Jesus curou um leproso. A cura de um surdo, um demônio surdo e mudo, também só o Messias poderia fazer esse tipo de milagre. E a cura de um cego de nascença. Então, eles ensinavam isso no rebanho deles, né? No povo deles. E um quarto ainda, que tem alguns estudiosos que dizem também que tem um quarto milagre também que somente o Messias poderia realizar, que a gente viu que ele realizou, que foi a ressurreição de um morto depois de 4 dias, a história de Lázaro, né? Um amigo de Jesus. Eles diziam que uma pessoa poderia até ressuscitar até o 3º dia, porque a alma ainda ficava ali por perto, poderia voltar e a pessoa ressuscitaria. Mas depois do 4º dia era impossível uma pessoa ressuscitar. A alma dela teria subido para Deus, o espírito iria para Deus e não tinha mais como. Mas o Messias poderia fazer isso. E o interessante, isso faz todo sentido, né? Porque Jesus, de fato, ele realizou esses 4 milagres tão assim diferentes, tão especiais, tão específicos dele, segundo o ensinamento dos próprios rabinos, dos fariseus. Eles acreditavam nisso. Quando Jesus curou esse cego de nascença, ele já havia feito um milagre messiânico também, que era a cura do leproso. E quando ele curou aquele leproso, ele falou: olha, vai e se apresenta ao sacerdote, conta que você foi curado da lepra, porque era impossível alguém ser curado da lepra. Por isso que ele dizia que somente o Messias, quando viesse, curaria alguém da lepra. E Jesus curou aquele leproso, e Jesus tocou naquele leproso, né? Então, quando você tocava no leproso, você se tornava leproso, né? Você se contaminava. Jesus tocou no leproso e o santificou e o curou na hora. Então Jesus falou: olha, propositadamente ele falou: vai até o sacerdote, conta que você era leproso. Isso era até orientação já na lei levítica, né? Você tinha todo um ritual depois que se a pessoa porventura viesse ser curada da lepra. E nunca aconteceu isso de um judeu ser curado da lepra, né? Então, depois da lei. Então, o único que foi curado da lepra foi Naamã, de uma maneira diferente, mas ele não era judeu, ele era um gentil, né? Então, o judeu, Miriam foi curada da lepra antes da lei. Depois da lei, nenhum judeu, não houve história de nenhum judeu que tivesse sido curado da lepra. Então, quando o leproso foi curado, e ele curou através do toque de Jesus, então aquilo era altamente significativo, era uma mensagem muito clara para a elite religiosa de Israel, ali de Jerusalém, que o Messias
Estava ali no meio deles. Então Jesus falou, vai, procura o sacerdote e conta que você era leproso e que foi curado, e leva a oferta que Moisés falou que teria que dar para uma eventual cura de lepra. E quando ele foi, então aquilo representou uma movimentação messiânica ali, no meio do povo. E o Sinédrio, ele tinha uma lei do Sinédrio que dizia o seguinte: se houvesse alguma movimentação assim messiânica, alguma coisa que apontava que alguém assim, que poderia ser o Messias, estava entre eles, então eles tinham que começar um processo de investigação, tá? Então, como que era esse processo? Esse processo era dividido em duas fases. A primeira fase da investigação era a observação. Eles passariam a observar aquela pessoa que poderia, em tese, ser o Messias. Isso mostra, irmãos, que na geração de Jesus, aquela geração aguardava o Messias. Por isso que Jesus foi rejeitado. Não é? Como é que você rejeita alguém que você nem conhece? Eles conheceram o Messias ali, e eles rejeitaram mesmo, porque não era aquilo, né? A forma que ele veio não era o que eles estavam querendo. Mas aquela geração esperava o Messias, esperava o Cristo. Se você lembra da história da conversa da mulher samaritana com Jesus, ela falou, olha, quando o Messias, que é o Cristo, vier, eu sei que o Messias virá. O Messias, que é o Cristo, eu sei que ele virá. Quando ele vier, nos ensinará todas as coisas. Até os samaritanos, que era a escolha religiosa de acordo com os judeus, eles esperavam o Messias. Quando João Batista ele estava na prisão, ele mandou mensageiros até Jesus e falou, pergunta para ele, és tu aquele que esperamos ou deveríamos esperar outro? Né? Então nota que realmente eles aguardavam o Messias. Aquela geração aguardava o Messias. Então, quando aconteceu essa cura do leproso e os sacerdotes tomaram conhecimento, então começou, eles montaram uma delegação, né? Escalaram uma delegação para, usar um termo atual, colar em Jesus. Onde Jesus ia, tinha ali uma delegação de fariseus para observar o que ele falava, o que ele ensinava e as obras que ele realizava. Então foi assim. Por isso que vocês vê sempre Jesus sendo, né, assim, afrontado pelos fariseus. Se você ler os evangelhos, você vai cansar de ver isso, né? A elite religiosa ali contestando, afrontando Jesus. Então nessa primeira fase, depois da cura do leproso, foi a fase da observação. Então aquela delegação seguia Jesus, ficava ali pertinho, só observando. Então eles faziam isso por um determinado tempo. Isso aí estava estipulado na lei do Sinédrio. Você observa, aí você olha aquele movimento, olha o líder daquele movimento, olha as pessoas que seguem aquele líder. Se for coisa relevante, depois você me traz e a gente vai analisar, você me conta tudo. Se a gente vê que aquele movimento tem alguma relevância, a gente passa para a fase seguinte. Se vê que não tem nada a ver, que nada bate, então aquilo vai cair no esquecimento. E o que aconteceu depois da cura do leproso? Aquelas pessoas daquela delegação começaram a seguir Jesus e ver todos os sinais, o que ele ensinava. E aí depois tiveram que ir para Jerusalém, para a liderança religiosa, falar, olha, ele é muito relevante. As coisas que ele fala, sabe, as obras, os milagres, assim, são coisas incomuns. A gente precisa ficar de olho, porque ele, sim, é um potencial candidato a um Messias. E aí, decidindo ali que era relevante, que ele poderia ser, aí passaram para a parte seguinte. E qual que era a segunda fase? Aí já era o questionamento, a indagação, sabe? Tentar pegar Jesus em uma contradição, entendeu? Então vocês vão ver, se vocês lerem direitinho a primeira fase, ali na época na fase do leproso, eles não ficaram inquirindo Jesus. Mas a segunda fase da inquirição, eles sempre questionavam Jesus, por várias vezes acusaram Jesus de estar possuído por demônio, sabe? Xingaram Jesus até de samaritano, que era uma referência a um religioso herege.
Então assim, eles começaram já a afrontar Jesus. Então assim, aqui nessa história que a gente lê, a gente vê que já está na segunda fase, na fase da inquirição, não é? Então Jesus já não tinha realizado um milagre só, que eles mesmos diziam que era exclusivo do Messias. Agora ele já tinha realizado o segundo milagre, não é? Exclusivo do Messias, que era a cura de um cego de nascença. E a maneira muito interessante, né, que eu falei, eu falei sobre, né, dei uma pincelada a respeito das curas e os milagres messiânicos, para vocês entenderem, porque na minha concepção, toda essa história aqui desse cego de nascença, né, toda essa cura, essa maneira que Jesus agiu aqui, foi para mostrar, né, que ele, mais uma vez, ele era o Messias, não é? E para mostrar que ele era a luz dos homens. No capítulo anterior, no capítulo 8, ele estava ensinando e os fariseus ali olhando, de olho já, né? E ele falando, olha, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não anda em trevas. Não é? Então eles já tinham ouvido esse discurso de Jesus, não é? Esse sermão de Jesus. E se você ler depois lá, se tiver tempo você lê, que aí afrontaram Jesus, não é? E foram para cima mesmo, não queriam aceitar de maneira alguma. E Jesus, ele partiu da teoria, quer dizer que é a luz do mundo, da prática. Ele provou, curando como o Messias, que eles diziam que viria, não é? Curando o cego de nascença, coisa que ninguém, de acordo com os rabinos, poderia realizar. Então ele falou, olha, eu disse que eu sou a luz do mundo, e agora eu provo que eu sou a luz do mundo, dando luz ao cego de nascença. Por quê? Realmente não tem como um cego que nasce cego, né, voltar a enxergar, a não ser sabe, é como naquela região, Deus devolveu a ele a vida, não é? Tanto que a maneira peculiar dessa cura aponta para isso. Jesus foi, cuspiu na terra, né, na poeira, e ele fez um lodinho com a sua saliva e o pó da terra, aplicou nos olhos daquele cego e falou, vai e lava-te no tanque de Siloé, que significa o enviado, que tem alguma conexão também, porque Jesus é o enviado das nações, é ele, né? E aquele homem foi, lavou os seus olhos e passou a enxergar, não é que ele voltou, passou a enxergar, não é? Então foi uma coisa assim, e aquilo, claro que causou um falatório muito grande. Então Jesus queria justamente isso, tanto que ele fez milagre no sábado, não é? Porque sabe que os religiosos de plantão estavam ali, os fariseus de plantão. A primeira coisa que iam acusar Jesus é de quebrar o sábado, não é verdade? Eles diziam que esse ato de Jesus de cuspir na terra fazia com que a terra tivesse que trabalhar aquele processo todo de transformar aquela saliva em lodo. Então aquilo era proibido pela lei. Olha que interessante. Então acusaram Jesus disso, né? De infringir o sábado. Mas então é isso. Jesus estava ali provando, né, que ele é o Messias. Se vocês observarem também uma mensagem direta na fase anterior, que era da observação, quando aqueles amigos, Jesus estava ensinando em um certo lugar, ele estava ali apertado, os fariseus, sabe? Os religiosos ali, e o público ouvindo Jesus, e não tinha por onde passar aquele paralítico, e aqueles amigos pegaram aquele paralítico e passaram por cima do telhado e colocaram ali aos pés de Jesus. Deram um jeito e colocaram aquele paralítico ali. E Jesus, de propósito, para poder provocar aquela liderança religiosa a pensar, a raciocinar quem ele era. Ele não era um profeta, né? Ele não era um santo homem de Deus, um homem de Deus. Ele era o Messias, o Deus encarnado, o Salvador da humanidade. Então o que ele falou? Ele falou, olha, aí ele olhou para aquele homem, diz o texto, né? Falou, olha, vendo a fé deles, disse para o paralítico, levanta, toma a tua cama e anda.
Se vocês lerem depois esse texto, todo mundo conhece, aí eles começaram a razoar entre eles, não chegaram até Jesus, né? Não inquiriram Jesus, porque eles estavam na primeira fase da observação. E eles falaram, como? Quem é esse homem que pensa? Quem ele pensa que é? Só Deus pode perdoar pecado. E Jesus, conhecendo ali o coração deles, né? A indignação deles, Jesus dizendo que ele era Deus, né? E eles não se conformavam com aquilo. E Jesus, conhecendo o coração deles, porque eles não falaram nada para Jesus, porque naquela fase eles não poderiam interpelar Jesus, questionar nada. Eles falaram ali entre eles, em pensamento e tal. Aí Jesus pegou e falou, olha, o que é mais fácil dizer? Os seus pecados são perdoados? Ou... Não, desculpe, irmãos, eu até errei aqui. Ele falou primeiro, os seus pecados são perdoados, né? Foi isso, não falou levanta, toma sua cama e anda, não. Seus pecados são perdoados. Aí eles ficaram indignados. Como pode esse homem, só Deus pode perdoar o pecado, né? Aí ele, conhecendo ali o coração, o pensamento, falou, olha, o que é mais fácil? Chegar para alguém e falar, os seus pecados estão perdoados, não é? Isso não precisa de nenhuma prova visível, não é verdade? Tanto é que tem padre que se apropria disso, não? Faz tal coisa e eu te absolvo, não é? Eu posso fazer isso, né? A pessoa pecou, me dá 500 reais e eu te absolvo. Qualquer um pode falar isso, não é fácil, né? Agora eu quero ver se chegar com um paralítico, que está paralítico há anos e anos, e falar, levanta, toma a sua cama e anda. E Jesus fez isso porque ele falou, olha, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem poder, tem autoridade para perdoar os pecados, virou para o paralítico e falou, olha, levanta, toma a sua cama e anda. Jesus não ficou nunca só na conversa, ele sempre provou quem ele era, que ele era o Messias, o Salvador do mundo, e a luz do mundo. E aqui ele fez a mesma coisa, não é? Ele havia dito antes, e havia sido criticado pelos fariseus, e agora ele foi e curou um cego de nascença, provando que realmente ele era a luz do mundo. Então, uma coisa interessante dessa passagem aqui, a gente leu a passagem inteira, né? 41 versículos. Desses 41, 16 são indagações, não é? E esse texto ele é muito rico, muito lindo, traz ensinamentos muito profundos para a gente, não é? Então Deus tocou no meu coração de analisar esse texto. E essa primeira análise foi a respeito, né, de Jesus como sendo o Messias. E falei a respeito também de como foi feita aquela cura. Mas o interessante é se você se lembrar da cura, por exemplo, do outro cego, Jericó, né? O cego de Jericó, é isso? Que Jesus ia passando, ele, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, não é? E Jesus curou aquele cego. Nesse caso aqui, se você olhar, e passando Jesus, viu um homem cego de nascença. Tá, então, aquele homem não estava esbravejando, pedindo cura, não. Ele estava lá no cantinho dele, e Jesus passou ali com os seus discípulos e viu aquele homem, não é? Só que quando ele viu aquele homem, pode ser, aqui não está no texto, que ele tenha conversado alguma coisa com os seus discípulos. Porque, a não ser que todos olharam na direção daquele homem. Porque o versículo seguinte diz, e os seus discípulos lhe perguntaram dizendo, Rabi, que quer dizer mestre, né? Quem pecou? Este ou seus pais para que nascesse cego? Então assim, Jesus mal acabara de ver aquele homem cego e os discípulos já perguntaram, e aí, quem pecou? Olha só o interesse deles. Que estranho, né? O interesse deles não poderia ter sido o Senhor. Esse homem é cego, ele é cego de nascença, nós sabemos que o Senhor é o Cristo. O Senhor bem poderia curar, não é? Curar, fazer um milagre, não. Veio o que? A primeira coisa que veio na mente daqueles discípulos? Julgamento, não é? Muitas vezes acontece isso com a gente, né? Muitas vezes você vê alguém passando por uma determinada situação, a primeira coisa que vem na sua cabeça é julgar o porquê. E começa a analisar, esmiuçar a vida da pessoa. Onde que ele errou? Qual é o pecado ali? Tem pecado ali, é pecado. Porque, sabe, gente? Não é verdade? O ser humano é assim, os discípulos fizeram dessa maneira, não é?
tanto quanto estranha também. Se eles tivessem dito que essa cegueira de nascença é um castigo por causa do pecado dos pais, se eles tivessem feito essa pergunta, então a gente poderia pensar, bom, eles estão ainda lá no Antigo Testamento, né? Que dizia que Deus, acho que é Deuteronômio, que diz lá que Deus visitaria a maldade dos pais, nos filhos, até terceira e quarta geração. Então talvez eles estivessem pensando isso, né? Os pais cometeram pecados terríveis e Deus agora aí nasceu sendo o castigo dos pais. Mas eles não pararam só aí, né? Eles perguntaram, ele ou seus pais? Aqui, como? De onde saiu essa pergunta, né? Como é que uma criança que nasceu cega de nascença, então ela pecou antes de nascer, não é? Mas irmãos, não sei se vocês sabem, mas existia um ensinamento muito errôneo, sabe? No judaísmo farisaico ali, de que uma criança, de quando o feto, ele estava no ventre da mãe, após a fecundação daquele feto, ele carregava duas tendências, duas inclinações, uma para o mal e uma para o bem. Olha só a heresia, né? Uma inclinação para o mal e uma inclinação para o bem. E durante toda a fase de gestação ali, os 9 meses, aquelas duas inclinações, aquelas duas tendências ficavam brigando e uma das duas acabava vencendo. E no caso daquele cego, como ele nasceu cego por castigo, né? Porque se foi o castigo, se não foi o castigo dos pais, foi o castigo dele, é porque a tendência má venceu e dizia que aí ele entrou em estado de animosidade com a mãe e lá no útero ele chutou a mãe pelo útero e aquilo foi um pecado que acarretou, poderia ser um pecado que acarretasse uma cegueira ou um outro tipo de castigo qualquer. Olha só, irmãos, quando desde aquela época, né, ensinos errados, levam pessoas a julgamentos, levam as pessoas a pecar, não é verdade? Nós sabemos que Jeremias escreveu o seguinte: nunca mais se dirá esse ditado em Israel: os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos é que se embotaram. O que quer dizer isso? Comer uva, quando você come uva verde, ela é ácida, não é? Aí sai aquele esmalte do dente. Eu chupar limão, poderia ser chupar limão, eu adoro limão com sal. Mas se eu chupar limão tem que ser com canudo, porque se o limão tiver contato com meu dente fica, se tiver um ventinho, eu morro de dor. Isso que é o embotamento dos dentes. Então a uva verde, como ela é muito ácida, ela acabava por tirar o esmalte do dente, ficava sensível, dolorido. Ou seja, como é que pode, né? O Ortega comer uva verde, ou chupar limão com sal e esfregar no dente dele e o meu dente doer, não é? Então era isso, mais ou menos isso. E Jeremias falou: não, nunca mais se dirá isso. A alma que pecar, é ela que vai morrer. Cada um vai levar a culpa dos seus pecados. A responsabilidade pela nossa salvação é individual. Eu não posso ser responsabilizada pelo pecado do meu filho, nem ele o meu, eu ir para o inferno porque ele pecou. Entendeu? Ou ele ir para o inferno porque eu pequei, pelo meu marido. Cada um vai dar conta de si mesmo a Deus. Então Jesus aproveitou aquela situação para tirar, né, para dissipar esse ensino errôneo, herético, farisaico. Ninguém pecou aqui, não tem nada a ver com pecado aqui, nem ele, nem os pais. Mas ele nasceu assim, para que nele se manifestassem as obras de Deus. Olha que interessante. Então muitas vezes você julga alguém que está com enfermidade, perdeu o emprego, aconteceu uma tragédia na vida da pessoa e você aponta o dedo e fala: é pecado, está pagando. E não tem nada a ver. Muitas vezes Deus está agindo ali para que a obra de Deus, a glória de Deus, seja manifesta na vida daquela pessoa. Irmãos, nós não sabemos nada. Nós somos totalmente ignorantes, sabe? Não é? Não lembro agora onde, mas está escrito assim, não sei se é Provérbios 5, não se precipite com a sua boca em pronunciar palavra nenhuma diante de Deus. Você está na terra, Deus está no céu. Ou seja, somos ignorantes acerca de coisas espirituais. Como é que a gente vai... Sabe? Mas a gente quer saber.
A gente quer saber, quer julgar, quer sentenciar. Isso é um defeito do ser humano. Mas a gente tem que parar com isso, não é? Deus não se agrada disso. Deus não deu toga de juízo para ninguém sair julgando ninguém, mas isso acontece, não é? Então os discípulos, eles passaram por essa vergonha, né? Falaram isso. Mas Jesus falou, não. Olha só, ele nasceu assim. Ele nasceu cego. Ele cresceu, engatinhou o cego. Mamou uma madeira. Sabe, aprendeu a andar. Sabe, virou um adolescente. Um rapaz. Aquele devia ter ali seus 30 anos. Totalmente na cegueira. E ele era de uma família pobre, porque diz aqui o texto que ele ficava mendigando. Então ele era pobre. Sabe, agora eu quero olhar, não mais aqui na ótica do milagre em si, nem de Jesus, nem dos discípulos, eu quero olhar aqui agora esse cego. Sabe, a ótica desse cego. Foi assim que ele nasceu. Hoje em dia, se alguém nasce cego, ele pode até vir aprender a ler, por causa do método Braille. Quem foi ou costuma ir no Fórum Trabalhista da Barra Funda, pode ser que tenha visto já um deficiente visual, que hoje é assim que chama, cego, que é advogado. Naquela época era impossível, só restava pedir esmolas. Não saberia ler, não poderia trabalhar nada. Era totalmente incapacitado. Mas hoje a pessoa pode ser a profissão que ela quiser, ela sabe, basta ela ter vontade, ter garra, ela aprende a ler e vai. E tem mesmo muita pessoa deficiente visual que tem profissão boa e trabalha mesmo, estuda, lê, entendeu? Né? Mas naquela época não. E foi assim que esse cego nasceu. Essa é a realidade dele. Em total escuridão, até ali por volta dos seus 30 anos. E o engraçado, como eu falei aqui no começo, né? Jesus viu o cego, os seus discípulos perguntaram, né? Não perguntaram assim se, não fizeram nem assim uma alternativa, se ele pecou. Não, quem pecou? Porque é pecado, a gente está careca de saber. Ou é dele ou dos pais, não é assim? Então, além de tudo, ele viveu em total cegueira, ele viveu debaixo da pecha de um pecador maldito. Ou era maldição da família dele, ou era dele, mas ele era um pecador maldito. Ele viveu assim durante, ali, de acordo com os historiadores, 30 anos. Foi assim. Mas me chamou muita atenção a personalidade desse homem aqui, né? Ele era um homem, porque o texto diz, né? Viu um homem, certo? Ele era um homem já, adulto mesmo, homem feito. Mas ele estava ali, Jesus passou, viu, chegou até ele, né? Note aqui, irmãos, que Jesus passou, viu o céu e tal. Aí falou a respeito do pecado. Aí no versículo 3, e tendo dito isso, que ele falou que ele era a luz do mundo. Jesus falou antes de curar o cego, eu sou a luz do mundo. Não é? Enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo. E ele ia provar que ele era através da vida daquele cego. Então, assim, ele nasceu e viveu daquela maneira para que a obra de Deus se manifestasse na vida daquele homem. Muitas vezes você fala, eu queria ser usado por Deus, queria ser um vaso, né? Quem não quer? Eu quero ter um dom de... se tem enfermo, eu ponho a mão cura. Tem pessoa oprimida, eu ponho a mão liberta. Então um dom de pregar, dom de maravilha, quem não quer? Mas quem ia querer? Quem ia escolher o destino desse cego? Não é? Nascer cego, mendigar a vida inteira, passar levar, sabe, o nome de pecador, de castigado, tá ali porque pecou ele ou a família, né, ser rejeitado, ter que mendigar para viver, ninguém daria um emprego para aquele pecador. Quem queria? Quem escolheria? Não é? Então muitas vezes também, irmãos, ser um instrumento de Deus, como esse cego aqui, Jesus falou mesmo, ele nasceu daquela maneira, ele viveu para ser um instrumento, para que um dia o Messias, quando viesse, provasse através da vida dele que ele era a luz do mundo. Olha que coisa maravilhosa, o final, né? Mas e toda aquela trajetória, não é verdade? Mas muitas, se você for ver também, a Bíblia está recheada de exemplos de pessoas que foram instrumentos vivos de Deus, mas que sofreram muito também, não é? Um exemplo, Maria, né? Salve agraciada, o Senhor é contigo.
sabe? Você é a mais virtuosa de todas as mulheres, você vai carregar no seu ventre o Senhor. Mas aquela mulher sofreu muito. Qual mãe não sofreria, não teria o seu peito dilacerado de ver o seu filho sendo crucificado, espancado, como Jesus foi? Não é? Claro que ela sofreu. E Isabel, a prima dela, mãe de João Batista, não é? Viu o filho ser decapitado? E o próprio João Batista, não é? Que foi preso, perseguido, decapitado. E Jó, não é verdade? O testemunho de Jó não era de ninguém, era do próprio Deus. Observaste tu, meu servo Jó? Não há homem igual a ele, íntegro, honesto. E começou a ditar ali uma lista de qualidades de Jó. E no entanto, meu Deus, como aquele homem sofreu. Não é verdade? Então muitas vezes a gente sofre. Jesus falou, olha, no mundo tereis aflições. Tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Não é? Então significa o quê? Que você está do lado de quem venceu. De quem é vencedor, que é Jesus. Então a gente não existe um antídoto para sofrimento, não. Aí eu vou tomar uma vacina aqui, não vou ter sofrimento, nunca minha vida vai ser cor de rosa, um mar de rosa. Não, não é? Eu já passei por muitas lutas e provações e sofrimentos. E estou aqui, graças a Deus. Não é verdade? Porque o Senhor, Ele é comigo. Isso que é importante, você ter certeza que o Senhor está com você. Na luta, na dificuldade, Ele está com você. Não só nas horas boas. Entendeu? É isso. Mas é interessante que esse cego, né? Ele não estava ali pedindo, esbravejando, não é? Aí Jesus se aproximou dele, fez um lodo, falou para ele, vai até o tanque, lava-te, né? E ele foi. Ele não questionou, irmãos, não é verdade? E a gente questiona tanto, por quê? Meu Deus, por que isso? Por quê? Não é? Ele não poderia falar, mas por quê? Por que lodo? Jesus não explicou nada para ele, irmãos, ó. Tendo dito isto, cuspiu na terra. Até então Jesus não tinha tido nenhum tipo de contato com aquele homem, não é? E aquele homem era cego, então ele não sabia, não conhecia Jesus ali, não estava vendo, né? Tendo dito isto, cuspiu na terra e com a saliva fez lodo, untou com lodo os olhos do cego. Ele disse, vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa enviado. E o que diz aqui? Ele foi e se lavou e voltou vendo. Ele não questionou. Olha o exemplo desse cego. Sabe, nós somos muito murmuradores, reclamões, sabe, questionadores, questionando Deus, não é? E não, poderia falar, mas por quê? Por que esse lodo? Aí Jesus poderia falar, não, eu vou te curar, você vai lá, você vai voltar a ver. Mas por que então que o Senhor não me cura aqui? Por que eu tenho que ir lá? Por que eu tenho que andar? Onde ele estava até o tanque não era fácil de chegar, sabe, tinha uma descida, tinha um monte que separava, era difícil para ele. Ele obedeceu, sabe, ele foi. Então, realmente, aquele homem, ele era mesmo escolhido por Deus para aquela missão ali. Aquela missão maravilhosa de provar para as pessoas que Jesus era a luz do mundo. E ele foi, não é? Ele foi, lavou os seus olhos, aí foi visto pelos vizinhos, pelas pessoas que conheciam, e ficou aquela polêmica, é ele, parece que é ele, não é ele, sou eu sim. Mas como é que você agora está enxergando? Aqui é interessante também, ó. Onde é que aqui no versículo 11 ele fala assim, e ele respondeu e disse, o homem chamado Jesus fez lodo. Então, isso aqui, ele não falou um homem. Quando você fala um homem, é porque alguém falou de alguém, de uma pessoa que você não conhece, né? Tem um homem ali na esquina, tá, né? Mas ele falou, o homem chamado Jesus. Então ele sabia quem era Jesus, não é? E ele não questionou nada, sabe? Ele não questionou, ele foi, lavou, né? Passou a enxergar. E quando falaram quem? O homem chamado Jesus. Ele nunca tinha visto Jesus, porque ele ainda estava cego, mas ele tinha ouvido falar de Jesus, com certeza, né? E Jesus se aproximou dele, sem que ele ficasse ali pedindo, esbravejando, porque, sabe, era tudo um plano de Deus para que acontecesse daquela maneira. Mas a personalidade desse homem me chamou muito a atenção. Então ele passou a ver, ele experimentou ali a cura física. Mas, além da cura física,
vocês vão ver aqui, né? A gente viu na leitura do texto, que eu não posso ler de novo, por causa das horas, que ele no final das contas, ele acabou por ensinar os fariseus, não é? Um homem que viveu na cegueira, que não sabia ler, não é verdade? Nunca tinha estudado, frequentado uma escola, um templo, né, para estudos, nada. Mas ele conhecia a Deus, não é? Deus abriu ali a sua visão e ele ensinou para os fariseus, que inclusive foi até motivo dele ser expulso, não é? Porque acharam um absurdo, falaram: você, todo nascido em pecado, viu o julgamento? Você todo nascido em pecado, você nasceu cego por causa do seu pecado ou da sua família, e você quer me ensinar? Então, muito mais do que curar a cegueira física daquele homem, que foi muito importante, Jesus curou, abriu a sua visão, e aquele homem, mesmo na sua cegueira, ele tinha muito mais visão do que aqueles fariseus, os religiosos que se achavam os sabidos, que sabiam de tudo, não é? E Jesus aproveitou para ensinar que ele era a luz do mundo, que ele era, deu a dica, falou: olha, eu sou o Messias está entre vós, não é? Eu estou provando aqui que eu sou o Messias. E para ensinar na verdade, para os fariseus. E disse Jesus: eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem que os que não veem vejam, e os que veem sejam cegos. Aqui ele está falando de cegueira espiritual, não de cegueira física. Então ele veio para juízo, sabe? Então quando sabe, isso é um perigo muito grande que a gente tem que tomar muito cuidado. Achar que sabe mais do que, sabe? A Bíblia fala: não queira saber mais do que convém. Então quando a gente se mete a muito sabido, sabe, é muito perigoso. É muito perigoso, sabe? Se Deus não falou, não fala que Deus falou. Se Deus não fez, não fala que Deus fez, sabe? Para falar tem que ter certeza, entendeu? Realmente, não é? Então eu sei disso, ditando leis, regras, normas, ordenamentos de homens, como se fosse de Deus. É um perigo muito grande, e é o que os fariseus faziam, né? E Jesus falou: não, eu vim para juízo, para aqueles que veem, ou seja, para aqueles que acham que sabem tudo, se tornem cegos, e aqueles que são cegos, vejam, cegos no sentido, o que é a cegueira aqui espiritual? É aquela cegueira de reconhecimento. Meu Deus, eu não sei nada, eu não sou nada, eu não sou ninguém, eu sou totalmente dependente de Ti, me ensina, Senhor. Sabe, quando você tem essa atitude de humildade perante Deus, Ele te ensina, Ele abre a sua visão, e você passa a ter a unção do Espírito Santo, e você passa a conhecer os mistérios de Deus, aquilo que, sabe, que te impulsiona a confiar em Deus, a servir a Deus de todo o seu coração. Amém? Então foram essas palavras que o Espírito Santo colocou no meu coração. Eu vou parar, já são 8 horas em ponto, tá bom? E eu agradeço a oportunidade, as palmas vão Irmãos, nós já estamos encerrando e os avisos já estão colocados na tela, ainda não, né? Ainda não, já estão? Eu só queria frisar uma coisa, tá, irmãos? Que é o seminário, que está segunda e quinta-feira, nós temos seminário, e se você quiser se matricular, pode fazer já a sua matrícula para o próximo semestre, tá bom? Nós estamos fazendo agora as aulas por semestre. Já tem um bom número de pessoas na segunda e na quinta, mas queremos ter mais pessoas estudando no próximo ano. Amém? Depois eu vou falar com os obreiros todos, né? Com o Ministério de Louvor, para que no próximo ano, né? No próximo semestre, que é o primeiro semestre do ano de 2021, tenham mais pessoas lá, principalmente os que são ativos, né? Os que têm cargos aqui na igreja, estejam fazendo o seminário. Amém? Em nome de Jesus. Amém? Durante a semana nós temos nossas lives, pastor Jonathan, né? E tem também uma escala que eu fiz de pregadores. Quem que é o próximo quarta-feira? Você lembra? Evangelista Franco. O Evangelista Franco, que estará pregando, né, a live em nome de Jesus. Às sextas-feiras nós deixamos com o pastor Jonathan
a irmã Viviane, a sua irmã, né, que está sempre cantando também, as irmãs, né? Louvado seja Deus. E em breve, irmãos, muito provavelmente no começo do mês de julho, nós ainda vamos fazer uma reunião para aprovação. Nós vamos iniciar nossos cultos de quarta-feira de oração. Eu já tenho falado com os pastores, né? A gente deve começar então a orar nas quartas-feiras. Vamos ver se sexta-feira vamos ter os cultos ou a live. A gente não sabe ainda, tá bem? Mas os irmãos já vão preparando e vamos buscar o Senhor. Vamos voltar, né, à rotina normal, em nome de Jesus. Aí vem com máscara, né, aquela coisa toda, tomar os devidos cuidados aí, né? Pode perceber, irmãos, né, que o pessoal que é de risco, né, eles não tem vindo. Ontem mesmo a filha da Avair me ligou, né? O pastor está desesperado, querendo ir para o culto. Eu falei, irmão, eu não posso impedir a Avair de entrar na igreja, mas eu aconselho a não vir pela idade dela, né? Quem tem mais de 60 anos aqui? Só o irmão lá é missionário. A missionária tem 61 anos, viu, irmão? Bom, para quem não sabe, não parece, né? A bonitona, mas tem 61 anos, né? Ela é de risco e o irmão também, mas eles querem vir. Então, eu cuido muito bem dela, né? O irmão também toma os seus cuidados, mas a gente pode perceber que alguns têm medo. Se eu não me engano, alguns estão com medo também, né? De vir, porque eu não tenho visto alguns aqui. Eu acho que é medo de vir. Tudo bem, ninguém vai forçar ninguém a vir para a igreja, né, dos cultos, não. Mas nós devemos deixar um pouquinho isso de lado. Isso é tolice, né? Ter medo de vir no culto é tolice. Na pandemia isso é tolice, né? O que tiver que pegar, vai pegar, né? Ninguém vai abusar, ninguém vai tentar Deus. Mas se tiver que pegar, vai pegar, né? E vai passar por esse processo também. Mas Deus vai livrar em nome de Jesus. Bem, irmãos, então nós vamos iniciando a semana, vamos trabalhar, vamos orar, vamos buscar o Senhor. As coisas parecem que estão começando a voltar, né? Aí a normalidade, tá bom? Eu sei que foi meio penoso nessa época, penoso para muita gente ficou sem seu trabalho, seu emprego, muita gente diminuiu sua arrecadação, diminuiu o salário. Eu conversei com o Eduardo, por exemplo. O Eduardo reduziu o salário dele a quase um terço, a menos de um terço. Tem uns que foram mandados embora, outros, enfim, muita coisa que aconteceu aí, irmãos. Olha, Deus vai restaurar, irmãos, a nossa vida no cotidiano normal. Quem quer, diga amém. Vai sim, tá, irmão? É só você crer, amém? Pastores Jonathan e Estevão, cadê o Estevão? Pode vir na frente. Vocês não gostam de sentar aqui no púlpito, o que é, hein, vocês dois? Tem cadeira aí, né? Bonito. Mandamos arrumar por causa de vocês dois. Aí eles veem, não falam nada. Os dois já o Estevão também, olha lá. Eles são. Aqui o púlpito é meio complicado, né, pastor? Eu vou contar outras pessoas aqui. Não, louvado seja Deus. Vamos ficar todos em pé, irmãos, por favor. Louvado seja o nome do Senhor. Os dois jovens pastores, né, estão fazendo um trabalho muito bom. Tem ali as primícias. Depois o pastor Estevão, que está vendo isso daí das primícias. O pastor Jonathan da parte tecnológica aí, né, muito bom. E essa meninada muito boa aí também. Parabéns pela máscara aí, escrito Greguge, né? Antes toda a igreja pudesse ter uma, né? Podia comprar uma, né? Não, podia comprar uma, né? Em nome de Jesus aí depois, né? Amém, irmãos? Irmãos, a cruzada este ano nós não vamos ter, tá? A cruzada nós vamos ter no próximo ano. Amém, Vivi? Só no próximo ano, tá? Só em julho, no próximo, daqui a um ano. Tá bom? Das crianças, falei com a Juliana. Vamos fazer, né, Ju? Talvez aqui, talvez um pouquinho maior, não vamos ver ainda. E atenção às irmãs também. A partir de agosto, né? O culto das irmãs vai ter normalmente, tá? Ainda tem mais 2 para fazer. Temos algumas coisas para fazer aí, em nome de Jesus. Amém? Feche os seus olhos, abaixe sua cabeça. O pastor Jonathan vai fazer a oração final e o pastor Estevão dará a bênção apostólica. Amém? Pai, nós te damos graças por esta rica oportunidade em que nós estivemos juntos adorando o seu nome, que nós estivemos juntos aprendendo da sua palavra. Que em nome de Jesus a sua palavra possa ser formada em nossos corações. Que a palavra ministrada hoje pela irmã Marisa, Senhor, caia em nossos corações. Que possamos, Pai, em nome de Jesus,
sair daqui com o nosso coração cheio da Sua palavra. Que em cada lar aqui, Senhor, possa ter a Tua paz. Leva-nos em paz e em segurança. Cuida de todos os meus irmãos que estiveram cultuando conosco aqui e os que estiveram cultuando através da live. Pai, que possamos ser cheios do Seu Espírito, que possamos permitir o Seu agir em nossas vidas. Abre a nossa mente para que possamos compreender e viver a Sua palavra. É o que eu lhe peço e te agradeço pela Sua doce presença. Em nome de Jesus. Com o amor de Deus, a graça salvadora de nosso Senhor Jesus Cristo e as doces consolações do Teu Espírito Santo esteja com cada irmão e com cada irmã, hoje e sempre. E toda a igreja diz amém? Amém! Em Jesus nós somos? Para encerrar em nome de Jesus, não abraça seu irmão, hein? Irmãos, não sei se você reparou rapidinho, tem algum pessoal aqui que está usando a máscara do Gregu já. Agora a gente tem logomarca. Aqueles que quiserem, irmão, tá um valor bem acessível. Procure a Lia, levanta a mão, Lia. E o Cleiton, levanta aí, Cleiton. O Cleiton é baixinho, ele está aqui na frente, tá? Deus abençoe, irmãos.